Enquanto o governo Lula prepara um ato no próximo dia 8 de janeiro, o oposicionista PL deve manter silêncio na data. O partido comandado por Valdemar Costa Neto não pretende realizar qualquer ação em defesa da anistia de quem está preso em razão da invasão das sedes dos três poderes em 8 de janeiro de 2023. Das 741 pessoas acusadas de participar do ato na Praça dos Três Poderes, 265 foram condenadas pelo Supremo Tribunal Federal por invasão e destruição do patrimônio público. Os atos de 2 anos atrás foram o ponto de partida para o início das investigações que colocaram Jair Bolsonaro e quadros do PL na mira da Polícia Federal sob a acusação de tramarem um golpe de Estado. E aí, Luiz Arthur Nogueira, que acha dessa decisão do PL, Nogueira, de não se manifestar, de não promover qualquer ato nesse 8 de janeiro? Olha, Brown, para mim isso mostra que do 7 de setembro para cá, nada mudou, né? Fizeram um estardalhaço aqui na Avenida Paulista, com o Valdemar da Costa Neto liderando toda a manifestação, com a presença de Jair Bolsonaro, governador Tarcísio, milhares de pessoas, né? Com protesto veemente, inclusive contra o Supremo Tribunal Federal. E o que aconteceu de lá para cá? Nada. E agora a decisão do PL, do próprio Valdemar da Costa Neto, de não fazer nada no 8 de janeiro, mostra que deu no burro d'águas. E você, Bela, que acha da estratégia? Bom, na verdade você comentou bem, Brown, é uma estratégia, né? Eu estive com o ex-deputado Valdemar Costa Neto e no dia 7 de setembro aqui no gabinete do PL e eu senti ele bastante desanimado, né, com esse cenário político atual que a gente vive. Porém, eu também percebi que há uma estratégia agora em relação à intentona, né? A intentona contra o Lula, que tem vários indiciados, incluindo o próprio Valdemar, que está indiciado em conjunto, o ex-presidente Bolsonaro, general preso, né? Coronéis presos. Eles estão, na verdade, com uma estratégia, primeiro, para se articularem via Congresso para conseguirem a anistia. Então, eles estão tentando fazer com menos estardalhaço e com mais estratégia. E, ao mesmo tempo, um pouco acuados também em relação a não darem motivo para ser decretada uma prisão, né, de forma peremptória, de forma arbitrária de qualquer um desses colegas. Eu já imagino que alguns desses atores serão presos, né? Nós vamos ter aí esse ano prisões, aí o próprio ex-presidente Bolsonaro está correndo um risco muito grande de ser arbitrariamente preso no Brasil. Então nós vamos assistir isso e talvez isso seja uma alavanca para impulsionar a própria direita mais uma vez no Brasil. Você acha, Caivano, que pode ter sido uma decisão cautelosa do PL de não ensejar nenhum motivo para qualquer tipo de ação do judiciário? Eu acredito que sim, eu concordo em parte com o que disse o Marcelo aqui. Nessa questão ele pode ter sido aconselhado, né, pelo advogado dele, pelo advogado do partido também. Vamos lembrar que ele está num inquérito, afinal de contas ele e Jair Messias Bolsonaro não podem sequer estar no mesmo ambiente depois de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. E aí me parece que eles estão tentando evitar um problema maior dentro do futuro julgamento disso, né? Veja a que ponto chegou o Brasil. A gente tem um Volksgerichtshof instaurado, ninguém diz absolutamente nada, e Alexandre de Moraes continua fazendo tudo o que ele tem vontade de fazer, incluindo prender um general de 4 estrelas, algo que nunca aconteceu na história do Brasil. Agora, vale lembrar aqui que o Valdemar é o presidente do PL e que, em virtude disso, né, se de repente ele tomar algum tipo de postura, pode vir talvez até a cassação do próprio partido, que é o que tanto o PT almeja e vem pedindo, inclusive, né? Teve ações tentadas pelo Janones, teve ação a mais recente pela Gleisi Hoffmann. Então a gente precisa entender neste momento que é vulnerável a posição do Valdemar da Costa Neto. Eu não concordo com absolutamente nada, acho que a gente tinha aqui para cima, enfrentar e etc. Mas quando você está enfrentando uma ditadura, o poder do Estado, a polícia de Estado, fica mais difícil tomar certas decisões. E um outro fator na mesa, né, Diogo, é o projeto de lei da anistia também, né, que a base do PL está tentando fazer avançar no Congresso Nacional. Teve uma derrota aí no final do ano, que foi a formação de uma outra comissão, quando o projeto já estava na cara do gol, prestes a ser votado na Comissão de Constituição e Justiça. Será que isso também pode ter desincentivado, desestimulado qualquer tipo de ato? Pode ter tido uma estratégia para não comprometer o projeto da anistia, Diogo? Eu acho que a preocupação agora não é o projeto de anistia.
preocupação do Valdemar agora é o projeto de evitar a prisão. Para mim, não tem dúvida alguma. Tudo que ele vai fazer daqui até o final do julgamento, se de fato é que vai haver julgamento, e eu acho que vai haver, é para tentar se livrar e vai tentar se dissociar o máximo possível. Não imagine escutar uma palavra do Valdemar em qualquer sentido que o aproxime do Bolsonaro, do Braga Neto, de qualquer uma das pessoas. Ele vai tentar dizer, na minha opinião, eu não tinha nada com isso, eu era só o presidente do partido que mais se beneficiava com essa história toda, mas eu não tinha nada com isso, ele vai tentar dizer isso o tempo inteiro. Agora, falando nessa questão da anistia propriamente, eu não concordo plenamente, eu acho que tem um caminho que seria muito mais útil, porque a anistia seria um quebra-galho, talvez possa dizer. O que acontece é que qualquer pessoa tem direito ao duplo grau de jurisdição. E eles não tiveram. Eu acho que esse é o caminho principal para se adotar, até em cortes internacionais, se for o caso. O Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, que diz claramente no seu artigo 8º, a linha H, que toda pessoa tem direito a duplo grau de jurisdição. O que é isso? Se condenado, tem direito a mais um julgamento. Não estou aqui para defender aqueles que quebraram, não estou aqui para defender quem invadiu, quem depredou. Eu só acho que a pessoa tem que ter o direito a rever a sua pena, a rever, inclusive, se era para ser apenado. Quero crer que muitas das pessoas que estão lá não deveriam, de fato, ter sido condenadas. Ah, mas o Supremo é a última instituição. Se não tem outra instituição para julgar essas pessoas, se o Estado brasileiro não tem condições de criar outro tribunal acima do Supremo, como diz a lei, então tem que anular todas as prisões. Essa é a regra. O Brasil é signatário desse pacto e diz claramente, quando assinou, que entre o que diz o Pacto de São José da Costa Rica e o que diz a Constituição e as leis brasileiras, aquele que for mais benéfico para o indivíduo é o que tem que valer para ele. Portanto, as pessoas têm que ter o direito a duplo grau de jurisdição. Caivano. Olha só, eu concordo com o Diogo, mas a gente precisa colocar uma premissa aí melhor elaborada, né, para não ficar dúvida na nossa audiência. A questão é que essas pessoas não teriam que ser julgadas sequer pelo STF. Nenhuma delas tinha foro por privilégio de função. Então, há uma questão intrínseca aqui que tudo isso realmente é nulo. Aí eu pergunto, não só ao Diogo, é uma pergunta retórica, evidentemente, aos colegas, quem quiser aí falar, inclusive no chat, de que forma se anularia com esse judiciário que nós temos? De que forma você iria rever todas as decisões com esse colegiado no STF que você tem? Olha, não vai acontecer. Então, a única saída para essas pessoas, e quem está preso tem pressa, é a anistia. Anistia significa amnésia em grego, esquecimento, e serve para os dois lados, porque houve cometimento de crime por autoridades, ou não? Será que eu estou tão enganado assim a esse ponto? Nesse caso, a anistia, ela deve ser bem-vinda para todos os lados, de qualquer prisma que você olhe. E aqueles que hoje dizem sem anistia, não haverá anistia, foram justamente aqueles que se beneficiaram pela anistia, a Lei 6683 de 1979, e que tornou a Dilma Rousseff presidente da República. Então a gente tem que olhar com um pouquinho mais de critério, e eu estou aqui, inclusive, para defender aquelas pessoas que supostamente são acusadas de invasão e de depredação, porque as suas condutas não foram individualizadas. Então não se sabe quem foi. E quando você não sabe quem foi, você não tem como punir. Oi, Diogo. Deixa uma pergunta aqui. Um projeto de lei de anistia poderia usar essa argumentação de que, por não ter havido um segundo julgamento, elas podem ser anistiadas? Faria sentido juridicamente? Olha, a lei precisa ser clara e objetiva. Então, para você argumentar dessa maneira, você teria que demonstrar, pegar a letra da lei anterior que define esse tipo de crime para tentar modificar. Na verdade, o projeto de lei 2858, fui uma das pessoas que escreveu o rascunho dela e apresentou para o Ramagem, para o Mário Frias, é o 2858, teve outros apensos, ele foi trabalhado, elaborado pela equipe do Rodrigo Valadares. E o que está se tratando é dar a interpretação correta para a lei que colocou essas pessoas na prisão, a 14197. Supostamente a lei que substituiu a Lei de Segurança Nacional. Por quê? Quando você diz tentativa de deposição de Estado Democrático de Direito, primeiro que a gente concorda nisso, né? Não existe Estado Democrático de Direito, é pura semântica para enganação da população. Como é que você faz isso? Então, a gente está alterando a lei, a tentativa de alterar essa lei para dizer, olha, só ocorrerá se você tiver força de algum exército, milícia, ou seja, uso de violência através de uma milícia ou de um exército de força robusta e contra alguém.
Porque você simplesmente dizer tentativa, você está colocando o verbo num lugar impessoal. E você tem que determinar quem é o agente, né? A gente tem um problema grave de semântica no Brasil, nas nossas leis. São só 5 milhões de leis, né? Elas são provavelmente muito mal elaboradas.